Os bons espíritas, não vou ler ele todo não, porque ele é grande, tá? Mas só no início já tá bom, já vai dar o tom para a gente, que diz assim: o espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Aí lá embaixo, a gente termina a leitura, lá embaixo ele vem dizendo assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, nessa parte que tem essa frase, que todo mundo conhece, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, enquanto que um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele, e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Faz para a gente a prece, Milena. Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos, elevando as nossas mentes ao Pai Criador, ao Senhor da vida, agradecendo a Ele a oportunidade que nos é oferecida nesse hoje, de aqui estarmos reunidos como espíritos e corações amigos para o estudo, a compreensão de quem somos, das nossas origens, da necessidade que temos de aqui estarmos. Agradecemos ao nosso irmão e mestre Jesus pelos ensinamentos que nos deixou, que possamos, assim como na mensagem lida, termos a fé sólida, a fé certa de que ninguém é abandonado na casa do Pai e que nossos esforços serão sim reconhecidos e constituirão a chave do nosso progresso, da nossa conquista e aprimoramento espiritual. Que possamos, nesse momento, agradecer aos nossos mentores e amigos espirituais queridos, os benfeitores responsáveis por esse estudo, responsáveis por esse encontro, que hoje se unem entre Brasil e Itália, em um hino de paz e de amor. Que possamos ter o pensamento e a mente desperta, para que os estudos que aqui fizermos possam adentrar em nossos corações e nos conduzir a grandes mudanças em nossas existências. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos começar, então, nossas reflexões do capítulo 2, avaliando a ameaça. No livro ele está na página 11, o terceiro parágrafo da página... Desculpa, peraí, só um instante. Não, desculpa, é primeiro. É o mesmo capítulo, só que a página 9, da página 9 à página 11 do livro, tá? Então, nós separamos algumas... Isso, avaliando a ameaça, está aí, o slide. Nós separamos algumas ideias, algum bloco de ideias principais, porque é grande, não dá para a gente fazer tudo. A vontade é de fazer tudo, mas esse é um livro que se estuda, né? A vontade, tudo é importante. A Nora, esse espírito Nora foi muito feliz, né? Conhecedora de casa espírita, né? Espírito que conhece casa espírita, Nora. Então, primeiro,
nesse nosso material. Estou com o material da folha, tá? Das apostilas, sem ser da apostila do encontro. Então, primeiro, ela vem trazendo aqui, para nós começarmos os nossos debates, só avisando a todos que quem quiser perguntar, a Milena está aí para mediar isso. Tem um modo de fazer, né, Milena? Parece que sinaliza aí, né? É a Milena que vai. Tá. A Milena que vai mediar quem quiser fazer comentário, tá? A gente vai puxar a ideia e todo mundo vai poder estar interagindo. Então, a gente começou da seguinte forma. Primeiro, nós vimos semana passada que uma cidade no umbral, então a gente está vendo que existe toda uma organização de espíritos que têm o desejo de prejudicar. A quem? Nesse caso específico, a uma sociedade, a uma organização. Isso em Kardec, lá no Livro dos Médios. Se vocês, eu aconselho todo mundo, quando vier estudar, está sempre com o Livro dos Médios na mão, tá? Porque a gente vai estar sempre fazendo referência, isso aqui não é palestra, é estudo. Então, como eu estou dizendo que é um ataque a uma cidade, e então não é com característica individual, que Kardec fala aqui na questão 340 do Livro dos Médios. Ele vem dizendo que, da mesma forma que esses espíritos atacam pessoas individualmente, eles atacam também, eles têm também essa questão de atacar as sociedades, tá? Resumindo a 340, ele diz isso aqui, ó. Ele chama de ocasionadores de perturbação. Não se encontra somente no meio dos encarnados, também nos invisíveis, que ele vem colocando. Atacam pessoas da mesma forma, ele faz uma comparação, da mesma forma que as sociedades, as cidades e os povos têm protetores, tem também esses espíritos malfeitores que se ligam aos grupos. Isso aí que é importante, ó. Espíritos malfeitores que se ligam aos grupos, do mesmo modo que se ligam aos indivíduos. Aí ele diz também que liga-se principalmente aos mais fracos, outra advertência muito grande, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo o conjunto. Pronto. Para a gente basta essa questão aqui, vão envolvendo o conjunto. Então, esse que é o objetivo do estudo, é entender que esses espíritos, como está lá na questão 300, do Livro dos Espíritos agora, 457, quando Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ele diz: frequentemente. Conhece o que desejais até esconder de você mesmo. Então tem que ter muito cuidado, que eles conhecem os nossos pensamentos, até aqueles que a gente quer esconder da gente mesmo. E a questão 456, são duas questões muito conhecidas que a gente vai lidar com essas questões. Né? Os espíritos veem tudo que fazemos. Primeiro se conhece o pensamento, depois se vê o que a gente faz. Né? Aí os espíritos respondem, eu estou resumindo para a gente entrar no estudo. Podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Aí ele diz assim, essa questão muito importante. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige a sua intenção, a sua atenção. Pois os que lhes são indiferentes, isto não se ocupa. Então, eles se ocupam com coisas, é que nem a gente, óbvio, né? A gente só vê, só presta atenção naquilo que tem interesse para a gente. Se não for interessante para a gente não enxerga. Da mesma forma agora, é interessante para os dirigentes de casa espírita, para os frequentadores de casa espírita, conhecer qual é o escolho da mediunidade, que a gente sabe que é
A obsessão. E o que nós vimos na semana passada foi justamente isso, eles se organizando para poder atacar. Aí ele chega ao tal ponto de fazer uma estatística de toda a tarefa da casa, que nós já lemos. E no final ele ainda diz assim, mesmo com o nosso assédio, eles produzem tanto, imagina se não tivesse esse assédio. É a palavra lá da Nora passando para a gente. Aí hoje, como nós estávamos falando, vamos entrar nessa questão de avaliar a ameaça, a Nora segue dizendo na seguinte questão. Na semana seguinte, por causa da continuidade da semana passada, ela diz, os benfeitores espirituais aproveitam a madrugada para efetuar alertadora conferência sobre o desejo de dominação das entidades inferiores. Quer dizer, aqui a gente vê a importância da noite para nós trabalhadores da Casa Espírita. Isso aí é muito sério. Tem o livro Instrução dos Espíritos, aqui do CELD, da editora CELD, que o doutor Erma fala sobre esse assunto, que o médium, o trabalhador, aquele que se compromete com o trabalho, ele tem que se preocupar muito com a questão do sono dele da noite. E aqui a Nora vem trazendo, avaliando a ameaça, a Nora vem trazendo essa questão, né, do hábito nosso de se preparar para dormir, de dormir cedo. Um dia ou outro, tudo bem, mas todos trocar a noite pelo dia, a gente sabe que é nesse horário que ela passando, é nesse horário que eles estão se aproveitando. Aí mais à frente, ela diz assim, nessa reunião em desdobramento com os médios, principalmente com os diretores da casa, aí os benfeitores falam assim, irmãos, o Senhor da vida nos concedeu esta casa como oficina de trabalho junto às criaturas humanas, dos dois planos. Olha quanto conceito. A mesmo conceito que nós vimos semana passada, quando a gente pegou aquela mensagem de Baltazar, trazendo o perfil da Casa Espírita. Aqui ele vem dizendo, e a gente sabe que Casa Espírita, ela tem toda a Casa Espírita tem uma ligação com uma cidade, com uma colônia espiritual, justamente para dar essa manutenção, essas orientações. Aí eu já vou abrir para debate, aonde ele vem trazendo o seguinte, temos encontrado nesse centro a alegria do estudo, do socorro e do labor espírita. Aí mais na frente ele vem trazendo uma questão muito interessante quando ele diz assim, envolvido com o mesmo idealismo. Ele traz a questão do idealismo. Aí a gente vai abrir para nós estarmos conversando, lógico que a gente não vai poder demorar, né, nessa questão aqui que a gente vai passar, vai ter que avançar, porque tem muita coisa boa. Eu vou pedir a Amália para ela falar para a gente essas questões que nós colocamos aqui, da Nora, né? Algumas palavras-chave, bem dizer, eu estou trazendo quase que palavras-chave para a gente estar analisando. A questão da noite, que os benfeitores utilizam-nos à noite para ajudar a gente. A questão, porque ele vem dizendo que a Casa Espírita é oficina, a questão a alegria do estudo, do socorro e do labor espírita, e a questão do idealismo. E fala para a gente, Amália, sobre essa questão aí, para a gente ir desenvolvendo. Então, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe por estarmos mais uma vez reunidos com esse idealismo, né? Com essa, se a gente não tem esse sentimento do ideal, onde a gente desenvolve a homogeneidade, né, nesse campo, não é no campo pessoal, né? E para que possamos realizar esse trabalho. Então, a gente vê a questão da madrugada, porque é o momento em que o encarnado, pelo menos pela lei da natureza, é o período em que o encarnado está no repouso, né, do seu corpo. E ele está com a possibilidade, né, de estar livre e ter até o seu pensamento mais ampliado, né? Quando a gente sai do corpo, a gente fica com a possibilidade de maior entendimento. Então, a espiritualidade é nessa hora que eles nos recolhem,
né, nos recolhem para o trabalho. Quem? Aqueles que estão se colocando nessas condições, porque não é porque eu sou um frequentador da casa espírita, é que se eu estou como trabalhador, eu tenho que estar consciente dessas responsabilidades, de saber que os benfeitores contam conosco em horas certas, né? E por isso aquela coisa do altivo, né? Quando ele, uma vez ele contou que ele chegou do trabalho e tudo, ligou a televisão para distrair um pouco a mente, e aí o doutor Herman falou para ele, você vai ficar presa nesse quadradinho? Vai perder o comboio, né? Vai ficar presa aí nesse quadrado, nesse quadradinho, você vai perder o comboio. Então, alertando ele, né, para ir dormir, né? Então, aí ela mostra também para nós, né, quando ela fala, irmãos, a vida nos concedeu esta casa espírita como oficina de trabalho junto à criatura humana. Então, você vê aí a nossa responsabilidade junto à casa espírita, né? Nós precisamos valorizar. Aquilo ali não é qualquer coisa na nossa vida. Não é? A casa espírita é realmente a nossa escola, é onde a gente vai aprender as coisas mais substanciais da vida, mais importante, que é a parte espiritual. Eu me lembro bem da questão 799 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que o Espiritismo vai ajudar no progresso da humanidade, da sociedade. E os espíritos responderam, matando o materialismo e conduzindo ao homem ao seu verdadeiro interesse, né? Que para nós precisamos nos fixarmos, né? Podemos dizer assim, de que o verdadeiro interesse da nossa vida deve ser tudo aquilo que nos fortalece, que nos conduz, que nos esclarece sobre a vida espiritual, porque é aonde nós vamos encontrar o equilíbrio. Nós precisamos do equilíbrio. E, para isso, nessa casa abençoada, né, de onde a gente estuda, aonde a gente está trabalhando como espíritos, na casa espírita, nós estamos sempre trabalhando como espíritos, porque todo o objetivo da casa espírita, mesmo quando eu vou lá com o meu interesse particular, quando eu sou trabalhadora, eu não estou trabalhando só para mim, não. Não é para resolver o meu interesse particular. É para ser um trabalhador no atendimento daqueles que a espiritualidade traz. Então, também eu me lembro rapidinho, quando o doutor Herman afirmou numa mensagem que ele deu no final do ano de 2013, quando ele fala da preocupação, do cuidado que eles têm conosco, da nossa saúde física, mental, espiritual, porque eles cuidam até da nossa família, porque eles precisam que nós tenhamos o equilíbrio, né? Um pouco de equilíbrio, porque eles precisam mandar gente para a casa espírita, né? Eles precisam mandar gentes para a casa espírita, e que nós somos, como trabalhadores, é com quem eles contam, né? Por isso temos que ter esse idealismo, temos que vestir a camisa, não é? Vestir a camisa, sentir a responsabilidade que é ser um trabalhador de uma casa espírita, ser um participante de uma casa espírita. Não é qualquer coisa, né? É isso mesmo, isso mesmo. Pois é, Helena, eu não sei se você ainda não nasceu, não. A questão da livre escolha, né? Só rapidinho para fechar. Tudo nós que permanecemos do lado de cá, temos o dever de ampará-los e conduzi-los por caminhos retos, respeitando-lhe, obviamente, a faculdade da livre escolha. Eles não empurram a gente, eles não arrastam, eles convidam e nos preparam. É isso aí. Ainda no Livro dos Médiuns, para fazer uma conexão com esse assunto, na questão 226,
na questão lá da influência moral do médium, no item 4, Kardec pergunta assim: há médios a quem são dados espontaneamente, quase constantemente, comunicações. Então, eu estou fazendo esse link assim. Que Kardec traz uma questão aqui muito importante, que ele vem dizendo que os espíritos estão sempre dando comunicações, que foi o caso daí, só que eles aproveitaram o horário da noite para dar essa mensagem. Aí, no Influência finalzinho, moral, né? da influência moral, 226, lá no item 4 do 226. Aí, no final desse item 4, ele diz assim, ele faz a pergunta, né, porque estão sempre dando essa comunicações, às vezes, repetidas, ele faz a pergunta. Aí os espíritos respondem assim, e este objetivo é o de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido ou de corrigi-lo de certos defeitos. E por isso que o farão incessantemente do orgulho a um outro da caridade. Um orgulho, o outro da caridade. É que só a saciedade pode abrir-lhes, afinal, os olhos. Não há médio que faça mau uso da sua faculdade por a ambição ou interesse, ou compreendendo-a por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo e a leviandade. Quer dizer, está dizendo que qualquer defeito do médium vai estar por base essas questões. Aí ele diz assim, que não receba, de tempos em tempos, algumas advertências, é onde eu vou querendo chegar, da parte dos espíritos. O mal é que, a maior parte do tempo, eles não as tomam para si mesmo. Eu queria chegar aqui, tá? É o que aconteceu com esse grupo. Eles foram levados... Oi? Eu me lembrei aqui rapidinho, porque nós encarnados, por exemplo, criamos até a mania de dizer que o livro está viciado, né? E quando abre o livro, está viciado. Aí o doutor Erma disse assim, não existe evangelho viciado. Existe lição que precisa ser aprendida. Verdade. Por isso que diz aqui que, incansavelmente, eles vão... Porque esse meio que a gente tem de fazer, habituar-se a ler o evangelho, habituar-se a abrir o livro, né? É um meio que conosco quando nós estamos em vigília. Também não nos deixamos. Em vigília também tem as dicas que eles dão para a gente. E aí Exatamente. A gente pode dizer que o livro está viciado. Isso mesmo. O Ruth, naquela primeira página da apostila, não da apostila do encontro, aquela que eu mandei, está assim, calma, meus amigos, tudo está sob controle. Fala para a gente sobre isso, que isso aí é um grande consolo para todos nós, né? Sim. Em relação a essa comunicação. Na primeira, na lição 11, na sequência. Eu dividi o número 3, né? Na sequência, número 3. Sim, na realidade, nessa reunião que ele está fazendo, estão todos os colaboradores que eles chamam, né? Inclusive nossos próprios anjos guardiães, eles estão chamando para ajudar, né? Mas ele chega e fala, bom, vamos ter calma, porque alguns ficaram meio que apreensivos. E a gente acha que dentro da parte espiritual está todo mundo muito seguro, muito firme dentro daquilo que vamos fazer, mas a gente tem que estar sempre lembrando que quem está no plano espiritual somos nós mesmos, daqui a pouco. Somos nós que fomos. Então, quer dizer, somos espíritos imortais. Então, estamos lá meio enfraquecidos ainda com as ideias, porque um grande ataque é uma coisa que requer muita organização. Então, esse chefe chega e fala, tenha calma, meus amigos, está tudo sob controle. Isso é uma frase, na hora que eu li, que a Fátima passou, eu gostei muito. Até parece que você traiu para mim, porque
Porque a gente fica o tempo inteiro, como foi da vez passada, falando do ataque, que o ataque é forte, que nós somos, às vezes, vacilantes, que nós pensamos diferente, que nós estamos enfraquecidos, que a qualquer momento, uma bobeada que a gente der, eles vão e pá, pegam a gente de jeito. Mas não, ele não é bem assim, não. Nós temos também toda essa estrutura do plano espiritual a nos apoiar. Isso. Isso a gente não pode perder de vista. Quando as pessoas falam assim, jamais deixe de pensar em Deus e em Jesus, é exatamente por isso. Não é à Para a toa. gente se fortalecer cada vez mais. Tá bom? Aí, Quer que eu explique mais? não, tá ótimo, Ruth, obrigada. Aí Kardec, fazendo uma ligação com Kardec, no Livro dos Médios, a gente vai usar muito o Livro dos Médios, gente. Na questão 331, Kardec fala sobre uma questão, ele vem colocando que sobre o todo coletivo. E esse todo coletivo tem a ver com isso tudo que a Ruth estava falando. A gente não pode se sentir abandonado em situação nenhuma. Porque, como Kardec fala assim, uma reunião é um ser coletivo. Cujas qualidades e propriedades são o resultado, olha só, gente, cujas propriedades e qualidades são o resultado de todas de seus membros e forma como que um feixe, ora, este feixe terá mais força quanto mais homogêneo ele for. Bom, então, primeiro, a gente tem que... aquela primeira nosso estudo, que nós começamos lá com o Paulo Estevão, por que Efraim falou assim quando foi atender Gesiel? Vou te levar lá para Jerusalém, para a casa do caminho, porque lá somos o maior número. É o todo coletivo. Então, ele pensou na equipe, a valorização da equipe. Então, para todos nós que estamos ouvindo, refletindo, a gente precisa aprender a valorizar a equipe. Esse feixe que Kardec vem trazendo aqui, essa ideia do feixe, é uma imagem muito boa, porque uma vara pode muito, mas imagina várias juntas. E a questão da homogeneidade, porque lá na 340, ainda do Livro dos Médios, na 340, Kardec traz uma lição, que é a questão, quando ele diz assim, algumas dificuldades especiais que nascem dos próprios laços que unem seus membros. Então, ele vem dizendo que o que faz a homogeneidade da casa é a homogeneidade dos seus membros. Nas ideias. Sim, a homogeneidade ela vem das ideias, porque nem ali sempre... No idealismo, por exemplo, no idealismo. Então, daqui a pouco a gente vai avançar com essa questão do idealismo, que ela, na aula 12, a gente vai ver que ele vai ressaltar mais essa questão do idealismo. Então, por isso que eu estou trazendo essa questão 331 e 334, primeiro, para essa ideia de estar no conjunto, não querer fazer nada, porque quando a gente vem entendendo o que são os vícios, né, a gente entende que é a importância da personalidade, né, e o interesse pessoal. Então, a gente tem sempre que estar entendendo que tem que estar no coletivo, ninguém vai perder individualidade por causa disso, mas para que o centro, para que a oficina e para que a gente possa ter uma adesão com os benfeitores, o que vai fazer a sintonia, a adesão com esses benfeitores é justamente a gente compreender que o trabalho na Casa Espírita, o trabalho nessa oficina, como ele vem trazendo aqui para a gente, junto às criaturas humanas dos dois planos, a Nora deixa bem claro, junto às criaturas humanas dos dois planos, a alegria do estudo tem que ser com idealismo. Esse idealismo ela tem como característica justamente
esta questão de estar entendendo que nós não estamos abandonados, nós não estamos soltos. E que muitas das vezes a gente passa por determinada situação justamente para cada lição. Quando a gente vai aqui em Baltazar, eu vou pedir a Sueli, quando o Baltazar já dando a resposta, não sei nem ler a resposta, que aí a gente faz o link com a raciocínio que a gente está trazendo. Quando o Baltazar vem falando assim, se você falar na missão da Casa Espírita, ele vem falando a missão da Casa Espírita ou a missão na Casa Espírita. Olha que interessante esse raciocínio que ele traz para a gente. Vou pedir a Sueli para ajudar a nossa reflexão sobre isso, Sueli. Ainda nessa mesma consequência. Exatamente. Ainda dentro desse mesmo aspecto do todo coletivo, né? A gente tem que pensar mesmo que são coisas que parecem iguais, mas tem uma diferença, porque a missão da Casa Espírita é de harmonia geral. E a sua missão dentro da Casa Espírita tem que ser muito particular, individualizada, com um objetivo comum, mas é particular do seu evolução, do seu crescimento. Mas, né? E quando a gente vê que a direção da casa tem que estar sintonizado com a missão dessa casa como um todo. E, portanto, ela vai ter que gerenciar, eu acho que isso daí é que é a parte talvez que complique, né? Ela vai ter que gerenciar essas características peculiares de cada médium, né? E para o todo coletivo realmente ficar harmonizado. E a questão é bastante complexa, porque ela tem que fazer uma gerência com Jesus, com o objetivo comum do crescimento da Casa Espírita e para todos os médios chegarem junto a esse objetivo. Eu acho gente o que o Baltazar dá assim, sim. Bem resumido aí para a gente aí embaixo. Tá, eu vou falar o que ele fala. Tá. Isso. Fecha com o que ele fala. Se você falar da missão da Casa Espírita, teremos, como já expus anteriormente, a oportunidade de trabalho de criar uma atmosfera de luz em meio às trevas. Você que é admitido naquela Casa Espírita, aí sim terá missão ou campo de progresso ou então de uma ascensão. Porque você poderá chegar à Casa Espírita, ver as atividades que ela desenvolve, sentir o que ela tem para produzir, ou seja, o seu potencial, e a partir dali candidatar-se àquele serviço, ser trabalhador daquele serviço. Se você se candidatar e estiver imbuído do desejo de servir, então aquilo é uma oportunidade de progresso. Você chegou, tem a chance, o trabalho está ao seu dispor e diz: vou tentar ajudar a mim. Então, caminha naquela direção e terá condições de vencer, condições de trabalhar. Neste caso, é uma ascensão do seu espírito que vai vencendo etapas dentro da Casa Espírita. Você vence uma etapa na construção do bem, vence uma etapa no processo de evolução, vence uma etapa na possibilidade de somar força com espíritos elevados. Sueli, obrigado. Ô, Milena, o que você pode falar para a gente em cima dessa palavra de Baltazar? Milena? Depois da Milena, você me deixa falar uma coisinha? Depois da Milena. Deixa. Tá. Milena, tá aí? Tá, enquanto ela não entra, fala aí, Amália, para a gente aproveitar bem o tempo. O que eu anotei aqui é essa questão do tempo que você permanece como trabalhador na Casa Espírita. Cada etapa dessa que você participa, você tem que levar algum tempo para o amadurecimento. Uhum. Por exemplo, né? Eu me lembro muito, às vezes faço uma reflexão
assim, de trabalho que eu participei, foram 10 anos em cada atividade. Caramba, fiquei 10 anos na livraria, estou mais de 20 anos na secretaria de curso. Então, você vê, não é porque tem aquele trabalhador que a própria Joana de Ângeli diz que nós, às vezes, se atrapalhamos o trabalho porque a gente fica na busca de novidade, a gente não amadurece no trabalho. Você fica querendo mudar de trabalho, você fica querendo tá trocando de tarefa. Então, você não amadurece no que você faz, porque a consideração aqui é para você realmente ser o trabalhador que está somando com a casa espírita, é você aprender a, eu costumo dizer, criar raízes. Você tem que criar raízes naquilo que você faz. Você ficar en passant, você não aprende nada, já fiz 1000 coisas. Mas que 1000 coisas você fez e como você realmente, o que você realmente conseguiu amadurecer, né? Porque para você progredir, você tem que ir amadurecendo. E com isso você está realmente ajudando na construção da parede fluídica, lembra? É isso, Exatamente, é é o isso aí. tempo Isso de mesmo. trabalho. Aí o Baltazar ainda diz assim, trazendo um outro aspecto e aprofundando. Sinto-me estranha naquele ambiente. Quando a pessoa chega na casa espírita, ela diz isso. Você não entrou... Aí que o Baltazar responde. Você não entrou na faixa da cooperação. Por quê? Você chega como trabalhador, mas você tem que avançar. Quando você vai estar como cooperador, é quando você não apenas oferece tarefa, a sua disposição para trabalhar, mas é quando você fica responsável, você se responsabiliza. Chova, faça sol, se tiver que estudar de madrugada, a gente acorda, bota o relógio para despertar, que algumas pessoas acham isso estranho. Mas é por quê? Entrelaçando com a ideia de Nora, é o idealismo. Nós estamos querendo nos comprometer como idealista ou para a gente avançar agora, porque tem muitas questões na aula 12, para vocês se localizarem aí, a Nora vem trazendo algumas ideias muito interessantes, muito importantes, ainda que acontece com o perfil do trabalhador, com o perfil do responsável pela casa espírita. Aí ela diz assim, é certo que alguns, pelos sentimentos que nutrem, não mereceriam sequer nosso concurso. Entretanto, olha só, entretanto, as tarefas que realizam promovem o bem comum. Por isso que eu estou trazendo essa questão do todo coletivo. Ela deixa bem claro, pelos teus próprios valores pessoais, não mereceria nem esse socorro. Porém, quando você se enganja numa casa espírita, você começa a ser beneficiada por esse todo coletivo. Você começa a desenvolver um verdadeiro recolhimento. Esse verdadeiro recolhimento não é apenas, como Kardec vem falando, nessas questões aqui do Livro dos Médiuns, não é apenas comportamental de postura corporal, chegar no centro, e tem centro que ainda tem que botar lá silêncio, não pode comer no salão, ainda tem. Depois que você já adquire, já tem esse comportamento adequado do corporal, não fazer barulho, não falar alto, você vai começar a ter o verdadeiro recolhimento, que o verdadeiro recolhimento é justamente o engajamento, ter piedade de quem vai fazer a palestra, porque não é fácil falar em público, a maioria não tem dom da fala, a maioria não é profissional nessa área, e a gente tem tantas críticas, tantos senões em relação ao esforço que o orador está fazendo, ao esforço que o médium está fazendo para se aproximar de cada um no salão. Então, o verdadeiro recolhimento é justamente estar enganjado na necessidade da casa. E aí você se transforma em cooperador, como lá Baltazar vem falando, e ele vem dizendo aqui, essa questão aqui, realizam, promove o bem comum. Essa questão do bem comum,
como que faz isso? Pelo trabalho bem feito que executam. Ainda que o realizem como... Aí essa palavra que a gente vai refletir agora. Gente, preste atenção nessa palavra que Nora vem trazendo. Olha, aí mesmo você, muitas das vezes, realizando essa tarefa como profissionais espírita, Pois a gente é. vai... Eu e tenho um não exemplo, como... se você me deixar falar depois. Vou deixar, espera só um minutinho. Realiza como profissionais espíritas e não como verdadeira idealista. Por isso que eu quis deixar para a gente passar a questão do verdadeiro idealista para esse lado aqui, quando ela vem trazendo. Para a gente, vamos ver agora, cada um vai dar uma opinião, e Nora vem dizendo o que é o verdadeiro, o que é o profissional espírita, tá? Ela diz aqui, não é só questão de dinheiro, não nada recebendo financeiramente, estão sempre em busca, não é só questão de dinheiro não, hein? Estão sempre em busca dos elogios, da notoriedade e sempre que se irritam quando não são citados. Esses, infelizmente, apenas de todo o nosso empenho em protegê-los. Bom, vamos refletir junto o que Nora está trazendo aqui em relação a gente não está ainda se caracterizando como verdadeiro idealista, e sim como profissionais espíritas, que para muita gente é estranho ela está falando isso, ela teve muita coragem. Esses espíritos benfeitores são corajosos mesmo, porque eles sabem o que estão falando. Tanto que ela vem definindo, não pense vocês que tem a ver com recebimento financeiro, não. Aí ela vem colocando para a gente isso. Vou começar, então, pedindo a opinião da Amália, depois a gente vai pedir a Sueli, as outras que estão nos ajudando com esse raciocínio, tá, Amália? Fala para a gente aí sobre essa questão do... Vai surgindo na lembrança da gente as situações. Não, mas então, é essa assim questão mesmo. Porque quando é que eu estou trabalhando e que o trabalho está me facultando uma elevação? Por exemplo, uma companheira do Leon Denis, no Leon Denis, a companheira chegou para o Luiz e disse assim: ô Luiz, e aí? Eu já estou há 9 anos trabalhando na mediunidade, o problema lá em casa continua o mesmo. Então, você vê, automatizou o trabalho, né? Dá 9 anos no trabalho, olha que Baltazar falou que de 8 a 10 anos você já pode ter um vínculo com a espiritualidade. Mas será que ela conseguiu o vínculo com a espiritualidade? Porque aí tem a questão do automatismo que a gente desenvolve na tarefa, principalmente quando é uma tarefa mais ostensiva, e você não desenvolve a transformação interior. Então, aí ele disse para ela: eu não sei, o que você está fazendo para ajudar a resolver o problema da tua casa? Não é você estar atuando aqui na mediunidade que vai resolver o problema da tua casa. Então, isso entra muito claramente nessa questão. Você não está ganhando dinheiro na mediunidade, mas você está trabalhando automaticamente, você não está tirando do trabalho a lição para a sua elevação. Você não está pensando também no todo, na casa, etc. Isso mesmo. Milena, está conseguindo falar? Tô, desculpem, caiu completamente, não conseguia voltar. Vê se você vê essa questão, fala para a gente essa reflexão que a Nora está trazendo para a gente em relação a esse profissional espírita, que não é questão de dinheiro, mas olha na sequência que ela vem dizendo o que é esse profissional espírita. Na sequência, só um minutinho, deixa eu me localizar aqui. Se localiza aí. É na aula 12, ok, perfeito. Ele começa assim: é certo que alguns, pelo sentimento que nutrem, aí logo na sequência vem,
ainda que o realizem como Dizem como profissionais espíritas e não como verdadeiros idealistas, né? É uma pena que a fraternidade entre os conhecedores do Evangelho, alguns insistam em ser um exemplo daquilo que Jesus não ensinou, né? E o quanto, infelizmente, nós realmente estamos tendo a oportunidade de observar dentro das casas espíritas, né? Profissionais espíritas, né? E não realmente espíritas, e não exemplificadores do Evangelho de Jesus, não é verdade? O quanto as pessoas estão se dedicando à casa espírita como trabalhadores, mas não cientificamente. É mais ou menos o que a Amália havia dito ali, né? Então, eu só me disponibilizei ao trabalho, mas não estou exercendo nenhuma função corretamente, nem aquela da transformação íntima, nem aquela de trabalhador desperto, né? E eu estou realmente profissionalizando, inclusive, o trabalho, a ajuda que a gente pode estar oferecendo, não é verdade? É isso mesmo. Então, a gente pode já resumir esse primeiro item quando ele diz isso, olha, o profissional espírita nada recebe financeiramente, estão sempre em busca do elogio. Então, o elogio, vamos só deixar claro na nossa mente, gente, o elogios, a necessidade que a gente tem do elogio, a pessoa fala assim, mas é bom, porque estimula. Quando uma pessoa vai fazer uma palestra, a gente aprende pela própria educação, você vai cumprimentar, quando é possível, né? Cumprimenta, mas no sentido do estímulo. Agora, quem vai receber, essa que é a grande questão. A gente, para não se enquadrado nessa questão do profissional espírita, não ficar viciado em só fazer ou só ficar satisfeito se for elogiado. Aí ele fala da questão dos elogios, ele fala na questão da notoriedade, se você só tem estímulo se aquilo que você faz for notório, e sempre se irritam quando não são citados. Pois é. Olha só. Olha que Ou coisa fazem interessante. questão de ser várias vezes, inclusive, né, elogiados, agradecidos e assim por diante. Aí começa a ficar um comportamento dificultoso, inclusive na convivência dentro da casa espírita, né? Começa quando a gente... O Paulo Cordeiro falava assim, nesse negócio do profissional espírita, bateu ponto. Eu chego em cima da hora, né? Terminou meu horário, eu saio fora. Não chego para organizar, para colaborar com alguma coisa, e nem fica mais um pouco. Porque não, meu horário é esse. Bateu ponto. Chega, e às vezes chega em cima da hora, né, do trabalho, né? Porque você, né, tudo exatamente, exatamente esses os trabalhadores, né, que são os profissionais espíritas. Eles não estão tocados ainda pela imensidão, pela vastidão da importância da casa espírita, dos trabalhos na casa espírita, né? Então, só o fator realmente de nós não conseguirmos passar outro ao nosso orgulho, da necessidade de sermos elogiados, da necessidade de sermos bajulados, nós estamos aqui demonstrando uma grande vaidade, né? E o que muitas vezes resulta em posturas melindrosas dentro da casa espírita. Muitas das vezes nós, como os coordenadores, estamos ali mediando situações que não deveríamos fazer, porque nós temos aquele compromisso com a casa espírita, e às vezes é até dificultoso a gente compreender isso quando nós observamos que não é de todos, quando realmente nós temos que aguardar um momento, né, de compreensão de cada um na sua individualidade, né? Mas quando nós... Já te volto a palavra. É muito comum, a gente, pelo menos no Leon Denis, nós aprendemos que na casa espírita, não se usaria na casa espírita o título das pessoas, o doutor, o mestre. Por quê?
Todo mundo, porque se você for exaltar este lado, o idealismo de aprender sobre as coisas transcendentais fica como se fosse você como homem do mundo. E tanto quando você chega na casa espírita com todo o teu brilhantismo no mundo profissional, você começa a ter que aprender o beabá. Você começa. Isso aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá na introdução do Livro dos Médiuns. Na introdução do Livro dos Médiuns, é o primeiro parágrafo. Eu não vou ler para a gente avançar no estudo aqui, mas depois, com calma, vocês dão uma lida melhor. Na introdução, Kardec vem falando mais ou menos sobre isso, quando no item, na introdução, ele fala: todos os dias a experiência nos confirma a opinião de que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm essa origem na ignorância dos princípios dessa ciência. E nos sentimos felizes de ter constatado diretamente que o trabalho que fizermos para precaver os adeptos contra os tropeços de um noviciado produziu frutos e que muitos conseguiram evitá-los com a leitura das obras. Quer dizer, como é que você vai ter sucesso na casa espírita? Não é com aquilo que você já conhece do seu mundo profissional, é com justamente estudando a doutrina espírita. Então, todo mundo que chega é igual. Todo mundo que chega ali vai começar, iniciar junto, independente da sua profissão. É óbvio que aquele que é mais dedicado, o que vai prevalecer? Nem sempre o que vai virar um cooperador é o que tem diploma, é o que é o doutor, é o que é o mestre, nem sempre. Nem sempre. É aquele que mais esforços fazem, como viu a leitura do Evangelho de hoje, lá do capítulo 17, item 4, lá no final do item 4, o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços para vencer as más inclinações. Não é nem aquele que tem mais intelectualidade, que faz esforços para vencer as más inclinações. Eu vou pedir a Sueli para ela ler para a gente onde está assim, Sueli. É uma pena que o Templo da Fraternidade, lê isso para a gente até. Sim, é uma pena que o Templo da Fraternidade tem com os conhecedores do Evangelho, alguns insistam em ser o exemplo daquilo que Jesus não ensinou. Então, o que Jesus nos ensinou, que é a lei principal, né? Que eu acho que essa daí é a máxima que Jesus deixa para a gente, que é amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a pessoa, se o médium não está sendo fraterno dentro da casa, se ele está sendo individualista, está sendo egocêntrico, está sendo centralizador nas coisas, nas posições, ele não está servindo como Jesus nos ensinou, que é amar o próximo. A proposta não é essa. Você está sendo tão individualista, querendo ser brilhante, receber elogio e tal. Então, você está fugindo à lei que é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que você tem que amar o próximo como a si mesmo, né? Então, essa aí é o objetivo da gente, é ser fraterno, né? Então, por aí você não pode ser individualista. A Lu não está presente, eu gostaria de pedir que a Lu desse um testemunho, né? Não tá, ela caiu, né? Ela não conseguiu se reconectar. Gostaria só de fazer um aponto aqui no que a Sueli falou. É verdade, nós observamos tantos comportamentos desse quesito. Desculpa. Não, é a Larissa. Só para avisar que nós estamos nos últimos 5 minutos, tá? Tá, legal. Eu vi você botando ali. Obrigada, Larissa. Foi muito bom. Fala aí, Milena.
que é verdade, que muitas das vezes, especialmente nos núcleos espíritas no Brasil, onde eles são muito amplos, onde existem muitos trabalhadores, existem aqueles detentores, né, de cargos, de encargos, né, Aham. e não condividindo. Nós estamos numa realidade, na verdade, na Europa, onde é um pouco diversificado disso. A carência aqui realmente é de trabalhadores despertos, né? Então, muitas das vezes, as pessoas não desejam nem, né, manter ou deter determinada função, mas pela falta de despertamento dos frequentadores da casa espírita, acaba tendo que fazer, né? Então, nós temos aqui os dois lados a ser avaliados, a ser levados em consideração, né? Porque realmente eu volto àquele fator que a própria Ruth havia comentado, né? Eu acho que era a Amália, que o trabalhador vem, a pessoa vem escutar a palestra, timbra o cartãozinho, né? Bate o ponto e depois vai embora. Ou se nós tentamos dar responsabilidades, temos que estar atrás cobrando essa responsabilidade. Por quê? Porque do outro lado também, nós temos a responsabilidade como dirigentes de casa espírita, que o trabalho não pode ficar sem fazer. Então, enquanto não chega um trabalhador desperto, alguém tem que fazer. O problema é que, muitas das vezes, encontrar alguém que faça acaba acomodando, né? E aconchegando as pessoas que vêm, saem e, na verdade, não estão ainda despertos para colaborar, né? Como trabalhadores dentro da casa espírita. Eu gostaria que a Lu tivesse falado, porque nós temos essa vivência diretamente, né? Então, É verdade. E no final das contas fica um trabalho pesado para as mesmas pessoas, né? São aquelas mesmas pessoas que fazem tudo dentro da casa. Exatamente, dentro da casa espírita. Né? Então, é muito complicado. Há pouco tempo atrás, eu gostaria só de roubar mais 2 minutos. Nós tivemos um grande problema dentro da casa espírita, inclusive tivemos 2 afastamentos dentro da casa espírita, tanto para que vocês possam se dimensionar nos núcleos espíritas da Europa. Quando uma casa espírita aqui é grande, nós estamos falando de 30 participantes. Quando ela é pequena, nós falamos de 3, tá? Então, a Fátima teve a oportunidade de visitar várias, né? Testemunha de que digo a verdade. Então, quer dizer, a necessidade de estarmos realmente despertos, né? E eu gostaria só de citar um fato, porque de repente pode auxiliar a muitos trabalhadores, né? De quanto é importante nós estarmos mergulhados no quesito principal da casa espírita, né? No objetivo da casa espírita. Há pouco tempo atrás nós tivemos um problema com um trabalhador, né? Que realmente ele tinha muitos milindres dentro da casa espírita, me deixem passar a palavra, né? E eu disse a ele, meu amigo, mas o trabalho está aqui, à portada de mão de qualquer um, né? Se o trabalho não está bom como está sendo realizado, porque esse foi a peca que foi levantada, que o trabalho não estava bom. Então, me dê a tua sugestão. E a pessoa respondeu, eu não sei como fazer, não sei nem de onde começar, mas assim não está bom. Então, quer dizer, aí nós vemos também que a pessoa não só não está sintonizada com os objetivos da casa espírita, como também não está sintonizada com o propósito da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. É isso aí. Por isso que essas advertências da Nora é muito importante. E ela faz para a gente estar fechando os últimos minutos, que já deve até ter terminado, mas a gente vai fechar. Ela diz o seguinte, é claro que esta instituição, não, aqui em cima, por isso não devemos desanimar na tarefa de proteção e inspiração espiritual que nos cabe. Em contrapartida, possuímos muitos irmãos que, vivendo o espiritismo, nos possibilitarão atuar mais diretamente. Então, ela está dizendo, a gente sabe todos os problemas da casa espírita, mas existe aqueles que são as pessoas que puxam o barco. Em toda casa tem alguém que vai puxar o barco. Então, não tem como a gente não fechar os olhos para essas questões que cada país tem, mas ela tem umas questões comuns a todas as casas espíritas.
E ela adverte, claro que essa instituição corre o risco de ser destruída, principalmente se os frequentadores e trabalhadores se deixarem contaminar pelas influências nocivas dos espíritos perturbadores. Contudo, temos em vários departamentos da casa companheiros que partiram daqui, da nossa esfera, com a missão de efetuar um trabalho espírita sério, baseado na vivência cristã. Então, isso aqui é ânimo para a gente. Ela está deixando bem claro que espíritos partem das instituições, das colônias espirituais para ajudar os trabalhadores. Então, a verdade é essa, a casa espírita, com 2, 3 ou com 3.000, ela tem que exercitar a função para que ela é destinada. A função da casa espírita não é, na verdade, só a questão de massa, de número grande de pessoas, mas é de educar os poucos que vão. Se eles estiverem sendo educados, e a educação, na verdade, da prática do espiritismo, ela, na verdade, está cercada de muitas dificuldades, né? A gente sabe, e não se encontra, ninguém encontra isento de inconvenientes, isso não tem jeito. Ela é cercada de muita, para a gente estar fechando, dificuldade, não se encontra isenta de inconvenientes e, na verdade, só um estudo sério e completo pode prevenir. Então, essa prevenção do mesmos problemas que é de uma casa pequena é de uma casa grande, Kardec deixou isso bem claro. Então, seria terrível, na verdade, que uma indicação muito resumida, quer dizer, se você educar as pessoas que vai apenas para coisas resumidas, apenas para ideias chavão espírita, sem aprofundamento, você bota a casa mais em risco do que receber a crítica, porque a Nora fala aqui na questão da crítica, né? Quando ela vem falando, não desejamos estar entre aqueles que apontam as dificuldades, criticando maledicentemente, sem apresentarem proposta de ajuda de renovação. É aquilo que você falou aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E tem que ter cuidado com aquele que faz a crítica, mas, na verdade, não conhece o conceito doutrinário. E isso aí é o papel nosso. No lugar. Oi, fala, Mária, para a gente fechar aí. Não oferece nada para botar no lugar, só critica. Exatamente. Só critica, exatamente. A Nora traz esse ponto, então ela vem trazendo pontos muito reais das dificuldades nossas. E muitas das vezes, por exemplo, um estudo como esse, às vezes a pessoa prefere a palestra, que é boa, óbvio, mas o estudo já requer você refletir, já requer você ter mais concentração para você estar ouvindo a opinião de um, o estudo do outro, mas o que verdadeiro... Agora, isso é o estudo profundo, é o que Kardec vem falando aqui na introdução, nesse parágrafo 5 da introdução do Livro dos Médiuns. Tem que ser profundo, não adianta querer trazer estudo raso, não adianta você trazer reuniões que não sente para trazer instrução, só informação, tem que ter a instrução. Então, a gente vai atender na organização aí da Larissa, né, Larissa? E vamos fechando. Eu acredito que a gente já tenha estourado esses 5 minutos. Eu vou passar para a Milena, para ela fechar, tá, Milena? Para a gente atender o horário nosso, tá? Tá bom. Então, nós podemos, se tiver algum comentário para ser tecido, para ser colocado, para ser discutido, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Mas a vontade de continuar o livro inteiro, né? Mas o nosso grupo de
WhatsApp serve justamente para isso. Graças a Deus. Muito bom demais. Ficou algum desejo de comentar, de adicionar? Se utilizem do nosso canal de WhatsApp, que nós podemos ali continuar durante a semana, né? Trocando ideias relativas a esse capítulo número 2, tá bom? Eu, então, para terminar, gostaria de convidar a Ruth, se ela pudesse fazer a nossa prece de encerramento. Tá bem, Milena, com todo prazer. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, que nós já estamos bem próximos mesmo, porque através do estudo a gente se aproxima muito de Deus, muito de Jesus. Estamos no caminho que Ele nos ensinou. Então, que Ele, Jesus amigo e querido, possa nos apoiar, possa nos dar força, ânimo para continuarmos os nossos estudos. Que as suas vibrações de paz, de harmonia, de amor, de compreensão recaiam sobre todas as casas espíritas aqui representadas, assim também como todo individual. Estamos todos unidos para fazermos um estudo que nos levará a crescer. Então, só temos a te agradecer, Jesus, por essa oportunidade, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da paz e desses sentimentos que nos envolvem quando estamos estudando. Obrigada, espiritualidade amiga, de todos os lugares. Obrigada, espiritualidade amiga que nos acompanha, aos nossos anjos guardianos, que nos dão essa oportunidade, esse impulso para o estudo. Muito obrigado, Jesus, e a Deus, nosso Pai, só pedimos misericórdia para todos nós. Muito obrigada. Que seja em teu nome, Jesus, em nome dos espíritos que participaram deste evento, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrado este momento de oração, este momento de estudo, e o qual pedimos ainda que nos dê força para que na próxima semana estejamos todos unidos novamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Bem, muito obrigado, muito bom, mais uma vez.